Boas-vindas à nossa jornada de hoje. Para começar, eu queria convidar todo mundo a dar uma respirada fundo e desacelerar a mente. A gente vai fazer uma imersão num tema fascinante. As fontes antigas não tratam a oração como um ritual engessado, sabe? Elas usam uma analogia incrível. Imagina que os textos sagrados são como uma rua super comum. Todo dia, um monte de gente passa por ali, caminha para lá e para cá e nem desconfia que logo ali, debaixo daquela terra pisada, tem uma mina de ouro gigantesca e riquíssima escondida. Pois é, para extrair esses tesouros espirituais e alcançar aquela intimidade verdadeira, não dá para ficar só passeando pela superfície. A gente é convidado a pegar a pá e escavar bem fundo. E aí a gente esbarra nessa pergunta, que é daquelas que ecoam lá no fundo da alma, né? O grande problema hoje em dia, muitas vezes, nem é duvidar que o divino existe. A dificuldade real é conseguir parar e permanecer diante de Deus tempo suficiente para ouvir alguma coisa. Tem um descompasso meio trágico na nossa rotina espiritual. A gente fala pelos cotovelos, fala, mas ouve quase nada. Deixa o peso desse mistério assentar por um segundo. A ideia original sempre foi uma via de mão dupla, uma comunhão, mas de alguma forma a gente simplesmente perdeu a arte de escutar. Vamos mergulhar nesse contraste entre ficar na estrada comum e realmente descer na mina de ouro. A estrada comum é aquela coisa da obrigação, sabe? Ler os textos com uma pressa absurda só para riscar da lista de tarefas, buscando um alívio rápido e ficando ali só na raspa da superfície. Agora, escavar a mina é outra história. Exige descer espiritualmente até o coração do texto para encontrar uma revelação de verdade, para ouvir o Espírito Santo. A grande diferença não é quem faz mais esforço físico, mas sim quem tem a disposição real de procurar esse ouro que está oculto. Mas o que prende tanta gente nessa superfície seca? Olha, a resposta está bem aí, na nossa rotina. Chega a ser irônico. A gente toca na tela do celular milhares de vezes por dia sem nem pensar. Mas suar para separar 10 minutinhos de silêncio absoluto, quase impossível. A nossa vida está simplesmente encharcada de notificações, ansiedade e um volume esmagador de informação que, cá entre nós, na maioria das vezes não serve para muita coisa. Esse barulho todo cria um imediatismo tão grande que afugenta a quietude. Fica muito difícil conseguir discernir o que realmente é sagrado no meio de tanto caos. E é exatamente aqui que essa instrução direta de Cristo vira tudo de cabeça para baixo. Ela desafia toda essa lógica de exibicionismo e de pressa. A orientação é muito clara, literalmente. Feche a porta. A oração deixa de ser aquele espetáculo público, cheio de palavras bonitas mais vazias, e passa a ser uma comunhão totalmente invisível, profunda, sua com o Pai. É um convite que atravessa os milênios, dizendo, deixa a plateia do mundo lá fora. E tem um detalhe fundamental aqui. Esse conceito de secreto vai muito além de um cômodo com 4 paredes na sua casa. Na verdade, é um santuário interno, é uma condição da nossa alma. O secreto é aquele ambiente de silêncio, uma separação totalmente intencional de todo o ruído e caos do mundo. É o lugar onde o nosso próprio ego diminui, onde a gente para de ser o centro das atenções para abrir espaço para uma presença muito maior. Isso acaba escancarando uma falha gigante nas rotinas de fé de hoje em dia. Sabe o que aconteceu? A oração moderna virou um monólogo transacional. É como se a gente tratasse Deus como uma daquelas máquinas de vender refrigerante, sabe? A gente chega, joga a moedinha dos pedidos, dá uma reclamadinha, solta um muito obrigado rápido e vira as costas sem nem esperar para ver se ele vai falar algo. Mas a comunhão autêntica, aquela descrita lá nas Escrituras, é um diálogo. Ela nos ensina a esperar, a deixar a alma descansar e a permanecer ali para ser realmente nutrido. E para entender como viver essa comunhão, a gente tem que olhar para o maior exemplo de todos. Jesus não ficava só na teoria sobre a oração, ele vivia isso na pele. Pensa bem, ele era a figura central da época, tinha multidões em cima dele o tempo todo, demandas para todo lado, e o que ele fazia? Ele ativamente saía de cena. Ele ia para os desertos, buscava o silêncio da madrugada. Gente, se a pessoa com a maior autoridade espiritual que já pisou na Terra não abrir a mão dessas horas de silêncio absoluto, fica meio óbvio que esse é o projeto original para quem quer ter qualquer tipo de força e resistência espiritual, não é verdade? Então, o grande pulo do gato nessa nossa análise está numa palavra bem específica: habitar. Fazer aquela oração de 5 segundos na correria é como ser um turista espiritual. A gente só faz uma visitinha rápida no esconderijo do Altíssimo e vai embora. Mas habitar é fixar a residência, é fazer as malas e escolher que essa quietude vai ser o nosso lar constante, o nosso lugar seguro. É só nessa permanência, só morando ali, que a gente encontra um descanso de verdade para as ansiedades que esmagam a nossa alma. Tá, mas como a gente estabelece essa habitação na prática? A gente precisa criar âncoras na nossa rotina.
Escolher um horário fixo, tipo bem cedinho na madrugada ou na primeira hora da manhã, e olha, não tem nada a ver com bater ponto espiritual ou seguir regra chata, tá? Tem a ver com o poder absurdo de se separar intencionalmente. Quando a gente separa um tempo onde o mundo inteiro ainda está dormindo e não tem distração, a nossa mente finalmente encontra silêncio. E uma mente calma resulta num coração extremamente sensível e afinado com as coisas do céu. Indo agora para os passos práticos, os textos nos mostram que a gente pode chamar de método da mina. Para escavar fundo, o passo 1 é óbvio, mas difícil. Desligar as vozes de fora. Celular no mudo, TV desligada. Segundo, ler a palavra bem devagar. Não é bater meta de leitura, é para absorver, degustar. O terceiro passo é meditar e fazer perguntas para o texto. No quarto, a gente transforma essa leitura numa oração crua e super sincera. E o quinto, e talvez o mais vital de todos, é simplesmente permanecer ali, em silêncio absoluto. E olha, preciso destacar que esse último passo é disparado o maior desafio. Por quê? Porque quando a gente para de falar, o nosso instinto humano manda a gente levantar e ir fazer outra coisa. A mente que não está treinada para isso começa a fazer uma verdadeira tempestade. Você começa a fazer a lista mental de tarefas do dia, lembra de conta para pagar, mas é aí que entra a perseverança. Com um pouquinho de paciência, a respiração vai acalmando, a alma desacelera e aquele caos interno todo vai dando lugar a um ambiente sereno. É aí, e só aí, que a revelação espiritual cai sobre a gente. Criar esse ambiente de revelação é indispensável. Porque, sério, ler as escrituras só com cabeçote, só com intelecto racional, é como tentar beber água num poço seco. Consumir a Bíblia só como se fosse um livro de história, sem aquele frescor da luz divina, só gera uma religiosidade fria. É como diz o apóstolo, a letra pura simplesmente mata. O texto só ganha vida, só pulsa, só confronta e transforma a gente quando a chama do Espírito Santo entra em cena e traduz a eternidade para o nosso dia a dia. Ah, mas como essa comunicação acontece de verdade? Tem um mito enorme de que Deus é falar através de um trovão, com uma voz de cinema estourando na sala. Na vida real, lá no fundo da mina que a gente escavou, a voz dele vem como uma paz inabalável bem no meio de uma decisão super difícil. Ou então um estalo, um entendimento repentino de um texto que você já leu 1000 vezes. É uma convicção mansa, uma bússola interna bem delicada. E o mais legal, essa bússola sempre vai estar em harmonia e confirmando o que está escrito nas Escrituras. Isso nos faz lembrar direto daquela experiência dramática do profeta Elias, sabe? Ele estava lá, abalado, querendo respostas, e ficou esperando Deus falar em algum espetáculo gigantesco da natureza. Veio um vento que quebrava pedras, veio um terremoto, veio um fogo absurdo, e nada. O divino não estava em nada daquilo. A voz mais majestosa do universo escolheu falar da forma mais improvável de todas, num sussurro. Um sussurro tão, mas tão sereno que exigia que Elias estivesse em total quietude para conseguir escutar. Entendendo o quanto essa quietude é vital, a gente consegue ver a genialidade do apóstolo Paulo quando ele ensina a equilibrar a nossa oração. É como se ele desse 2 remos para a gente conduzir o barco. De um lado você tem o orar no espírito, que é aquela rendição emocional total, onde às vezes faltam palavras e entram os gemidos e a alma se conecta direto com Deus de forma super espontânea. Do outro lado tem o orar com entendimento, que é usar a mente com clareza, ancorada na meditação da palavra. Um não anula o outro, viu? Pelo contrário, os dois juntos formam uma espiritualidade madura e muito forte. E é dessa base, dessa fundação sólida, que começam a brotar as maiores riquezas lá do fundo da mina, os chamados dons espirituais. E olha, é um erro gigante achar que esses dons são como medalhas VIP ou um atestado de que alguém é superior. Sabedoria, dom de cura, discernimento, tudo isso são estritamente ferramentas. Ferramentas de trabalho dadas para a gente servir e aliviar a dor do outro. O segredo lindo disso tudo é que essas habilidades não aparecem porque a gente se esforçou muito. Elas simplesmente florescem de forma natural naqueles corações que aceitaram ser moldados no secreto, bem longe dos holofotes. No fim das contas, o grande propósito de abraçar esse silêncio e desbravar os textos sagrados aponta para uma única e gloriosa transformação interior. Essa frase milenar resume tudo. A meta não é conseguir um bilhete garantido para o paraíso. A meta é viver a morte aos pouquinhos das nossas ambições egoístas. É se esvaziar tanto daquela nossa mania de grandeza que a presença de Cristo, o caráter dele, a compaixão dele, passem a habitar na gente e agir através das nossas mãos no nosso dia a dia. E conforme essa transformação vai ganhando espaço, as recompensas de permanecer vão se mostrando muito mais valiosas que qualquer ouro físico. O coração ganha uma sensibilidade rara. Aqueles textos antigos de repente pulam da página com soluções cirúrgicas para a sua vida hoje.
O peso daquele orgulho bobo e da ansiedade que paralisa a gente, tudo isso começa a quebrar e derreter no ambiente da adoração silenciosa. E o resultado mais incrível de todos? Ele não fica preso lá dentro do quarto. Ele transborda. Transborda numa vida serena que irradia luz e esperança para todo mundo ao redor. Chegamos ao fim dessa nossa jornada de análise. A gente já tem um mapa e já achou onde fica a mina. Os tesouros inestimáveis de paz, intimidade e propósito estão ali, bem pertinho, logo abaixo daquela poeira toda da nossa correria diária. Mas agora a decisão é totalmente pessoal. O convite está na mesa, mas o desafio é enorme. No mundo que é completamente viciado no caos e na distração o tempo todo, será que a gente vai ter a coragem de fechar a porta, abraçar a quietude e simplesmente ficar em silêncio até que o mistério seja revelado aos nossos corações? Fica aí o convite para essa descoberta.